Quem é vivo sempre aparece, mesmo quando não tá fazendo a menor falta, né? E o Denji coringou e mostrou que não tá pra brincadeira. Até porque a praga do Balen passou de todos os limites com ele, né? Pelo menos agora, aumentou a esperança do Denji reencontrar a Nayuta. Mas será que o Balen tá mesmo falando a verdade? O que será que esse puto realmente quer com o Denji? E um outro ponto é que o Fujimoto parece que tá meio lelé da cuca, porque tem duas coisas nesse capítulo que não fazem muito sentido. Então falaremos sobre isso e outros assuntos ao longo desse vídeo. Então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 169 de Chainsaw Man. No capítulo passado, nós vimos as consequências dos atos calientes entre Denji e Yoro. Tanto a Asa como o Denji ficaram bastante abalados com o ocorrido e o fato da Asa não contar a verdade sobre a Yoro só piora tudo. E o capítulo terminou com um grupinho chegando no restaurante japonês Sushishi. Se você sempre me acompanha e curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Esse é meu primeiro vídeo com 100 mil inscritos, então eu gostaria de agradecer a todos vocês. Quem não quiser ouvir essa parte, é só pular direto pro review. Mas pra quem ficou, eu quero agradecer de coração, porque essa conquista só foi possível graças a vocês que se inscreveram e assistem os meus vídeos. Isso pode ser meio clichê, mas é verdade, né? E se não fossem vocês, eu já teria desistido desse canal, porque tem muitos momentos em que as coisas apertam e vocês não fazem ideia. Eu continuo porque eu gosto muito de fazer isso e eu me sinto bem com o carinho e com os comentários de vocês. De vez em quando aparece um espírito obsessor deixando comentários maldosos, né? Mas faz parte. Eu acabei sumindo por uma semana porque horas antes de chegar nos 100 mil inscritos, eu me lesionei na academia, eu distendi um músculo na posterior de coxa. Então, por mais que eu estivesse muito feliz quando cheguei nos 100k, eu não tinha condições de fazer um vídeo pra vocês agradecendo, porque eu estava sentindo muita dor. Agora eu tô melhor, mas tô longe de me recuperar 100%. Eu não quero me estender nesse assunto, eu só quero expressar a minha gratidão e agradecer todo o apoio que vocês me deram pra eu chegar até aqui. Eu digo isso de coração. Enfim, sem mais delongas, o capítulo começa com um novo grupo de amigos do Denji entrando no restaurante de sushi, o tal do Sushishi. Esse restaurante parece que tem umas esteiras onde fica passando a comida. E só de ver essa quantidade de comida, me bateu muita vontade de comer japonês. Nesse ponto, eu me identifico muito com a Kiga, porque eu também adoro tirar a barriga da miséria. Não é pra menos que eu tô acima do peso e tenho que ir pra academia, né? O Denji se sentou entre a Kiga e o Iseumi, ou seja, percebe-se que ele não tá muito perto da Asa. Denji se virou pra trás para observar as pessoas que estavam ali. Tinha um casal de crianças, um grupo de amigos, um cara comendo sozinho, e o pensamento do Denji era: será que esse pessoal já teve uma experiência que nem a minha? Ou seja, será que eles já desfrutaram de um momento máximo de prazer graças à mão de outra pessoa? Gente, eu tenho que amenizar as coisas que o Denji fala, senão esse vai ser o terceiro vídeo em menos de um mês que eu tenho problema de monetização por causa de Chainsaw Man. Quem não entendeu o que eu quis dizer, vai ler o mangá. O Denji começou a conversar internamente com Pochita, dizendo que toda hora acontecem coisas ruins com ele e que isso lhe dá vontade de morrer. E realmente faz sentido ele se sentir assim, porque praticamente toda semana eu abro o mangá e vejo o Denji se ferrando. Que vontade tem o Denji de continuar vivendo se ele passa por situações ruins e novos traumas toda hora? Se em algum momento o Denji cair em forte depressão e surgir o Chainsaw Man preto, como já aconteceu na parte 1, isso vai chocar um total de 0 pessoas, né? Mas nessas horas só resta a esperança de que um dia as coisas vão melhorar, né? E tem horas que realmente melhoram, porque nesse momento tem um montão de sushi na frente do Denji e pela primeira vez ele teve o seu leite derramado graças aos
atos de uma outra pessoa. Tudo bem que ele reconheceu que quando ele próprio executa o ato é melhor, mas ele se sentiu muito bem quando a Yoru fez isso no lugar dele. Se alguém ainda tinha dúvida, ele acabou de admitir que curtiu muito os momentos calientes com a Yoru. Só que agora ele não sabia dizer se ele estava feliz ou triste. O Denji ainda tá muito confuso porque ele teve um momento máximo de prazer, mas logo em seguida a garota que ele gosta disse que não gosta dele, largou ele sozinho no beco e agora tá um clima cool entre eles. Enquanto isso, a Asa segue super constrangida porque ela acredita que o Denji pensa que ela é uma tarada. Lembrando que a Asa se importa muito com a opinião das pessoas a respeito dela e como ela gosta do Denji, ela se importa muito com o que o Denji pensa dela. Então, a Asa estava muito desconfortável com aquilo que acabou de acontecer com o Denji por causa da Yoru e queria meter o pé dali. Ela perguntou pra Kiga se poderia esperar do lado de fora e usou como desculpa o fato de estar num lugar que só tem comida que ela não gosta. Mas a Kiga respondeu de boca cheia: eu amo você. Bom, em português não deu pra entender nada do que a Kiga falou. No máximo, a gente consegue interpretar que a Kiga disse eu amo doce, mas eu acho que não foi isso. Em inglês também não deu pra entender, então eu recorri às outras línguas, mas os gringos também não entenderam nada. Em espanhol, a conclusão que chegaram foi que a Kiga alertou a Asa pra não inventar de sair do restaurante porque a polícia tá do lado de fora. E como vocês vão ver ao longo desse capítulo, isso até faz um certo sentido. Vamos ignorar essa parte porque ela falou de boca cheia e não deu pra entender nada. O Iseumi tava comendo sushi, mas estava se sentindo meio culpado porque enquanto ele estava comendo uma comida muito boa, o Seigi e o Infernal do Prego estavam tomando conta do esconderijo deles. Então, agora tá explicado o motivo do Infernal do Prego e do Seigi estarem sumidos, né? Só que, gente, aqui tem um detalhe curioso. O Seigi estava presente quando o Denji foi até as ruínas da sua casa, mas logo depois, quando decidiram que iriam no restaurante de sushi, do nada o Seigi sumiu. Então, tipo, ele saiu com todo mundo, mas depois quis voltar pro esconderijo? Estranho. O meu palpite é que houve um erro de continuidade. Eram muitos personagens secundários em cena sem fazer nada de útil. O Fujimoto simplesmente esqueceu do Seigi e agora deu a desculpa de que ele estava no esconderijo com o Infernal do Prego. Eu só falei isso pra vocês a título de curiosidade e, ainda que tenha sido um pequeno erro, isso foi corrigido e não impacta em nada na história. E Seu me perguntou se o Nobana não iria comer o sushi e ele respondeu que não, porque não sabia se alguém iria pagar pra ele. Pobreza é foda, né? O Iseumi comentou que o Nobana era um cara muito estranho, mas ele rebateu que a Asa era mais estranha do que ele. Isso porque ela perdeu um braço, mas continuava agindo como se nada tivesse acontecido. E se o Nobana estivesse no lugar dela, ele ficaria chorando por pelo menos uma semana. Eu acredito que a Asa tá lidando bem com o fato de ter perdido o braço, porque ela já passou por inúmeras situações traumáticas no passado que foram piores do que perder o braço. Tanto a morte da mãe como a morte cruel do seu gato foram situações que causaram mais abalo emocional a Asa do que a perda do seu braço. Em razão da Asa já ter vários traumas do passado, acabou de certa forma minimizando a dor e o incômodo que ela sente por estar sem um braço. Afinal, ela já passou por coisas piores do que isso. Por outro lado, pode ser que a Asa consiga recuperar o braço se ingerir sangue, mas não fez isso porque tá com um nojinho de ingerir sangue, o que eu não duvido. De qualquer forma, o próprio Denji já agiu de forma meio insensível a certas situações ruins porque ele tem uma bagagem cheia de traumas. Então, não é qualquer coisa que deixa o Denji abalado, mas como tudo isso que ele passou recentemente lhe causou uma dor que extrapolou o normal, ele acabou tendo reações negativas, como coringar e ficar deprimido. Inclusive, ele coringou nesse capítulo porque a Nayuta é uma pessoa muito querida pra ele, né? Mas daqui a pouco a gente chega nisso. Logo após o Nobana ter comentado que não entende como a Asa tá conseguindo lidar tão bem com tudo, apesar de ter perdido um braço, do nada, alguém se sentou do lado do Nobana e se intrometeu na conversa, dizendo que a Asa é como um animal. E esse alguém que apareceu foi o Balen, e ele continuou dizendo que animais não ficam tristes quando perdem um membro, mas apenas se adaptam para sobreviver, e demônios também seguem essa mesma lógica. Eu acho que ninguém estava sentindo muita falta, mas o arrombado do Balen tá de volta. O Iseumi ficou surpreso com o aparecimento repentino do Balen, e o Nobana perguntou quem era. Aí
Aí eu não sei se o Nobana é apenas tapado e não se lembra de ter conhecido o Balin, sendo que ele se borrou de medo quando o Balin apareceu. Então é estranho ele ter esquecido que o Balin é o vice-líder da igreja, mas até pode acontecer. Ou então o Fujimoto simplesmente esqueceu que o Nobana já conhecia o Balin. Enfim, isso foi meio estranho, mas vida que segue. Por sua vez, o Denji tá tão puto com o Balin que ele reagiu imediatamente assim que ele apareceu. Denji deu uma de John Wick, mas ao invés de usar um lápis, ele quebrou o hashi e ameaçou matar o Balin com o hashi. E teria sido muito foda se isso realmente tivesse acontecido, mas antes que o Denji acertasse o Balin, ele disse que o levaria onde a Nayuta tá. Um detalhe é que o Denji não pensou 2 vezes antes de atacar o Balin. Ele tá sentindo um ódio tão grande por ele ao ponto de reagir instintivamente quebrando um hashi. E ele só não atacou o Balin porque ele disse que sabe onde a Nayuta tá. Se não fosse isso, o Denji teria cravado o hashi no pescoço do Balin e teria coringado demais, cara. E com razão, né? Então, quando o Balin falou pro Denji ficar quietinho e sentar do lado dele, deu pra perceber o ódio que o Denji estava sentindo e o autocontrole que ele precisou ter pra não matar o Balin naquela hora. Ou pelo menos tentar matar, né? Porque híbridos são praticamente imortais. De qualquer forma, parece que a teoria que eu trouxe de que o Balin sequestrou a Nayuta tá certa. A gente não sabe o que aconteceu, mas o Balin tem algum envolvimento no sumiço da Nayuta. E ao que tudo indica, nesse ponto o Balin não tá mentindo porque a Nayuta realmente parece estar viva. Tanto é que os poderes dela ainda estão fazendo efeito na Yoru. O lance é que não sabemos em que estado a Nayuta tá. Ela pode estar bem ou pode estar muito machucada. Isso só o tempo dirá. A contragosto, o Denji se sentou do lado do Balin e ele disse pro Denji pegar o shoyu, o hashi, mas o Denji não estava com a menor paciência pra papo furado e quis saber cadê a Nayuta. E aqui tem um ponto interessante. O Balin disse que a segurança pública tá do lado de fora do restaurante e já até cercaram o lugar. Então, se eles saírem agora, eles vão ficar que nem um queijo suíço cheio de buraco de bala. Só que se vocês repararem, não tá aparecendo uma alma viva fora do restaurante. Cadê as pessoas da segurança pública que estão cercando o lugar? Só se estiverem disfarçados ou escondidos, né? Porque se não for esse o caso, o Balin tá mentindo. Novidade, né? Mas se o Balin estiver falando a verdade, como a segurança pública soube tão rápido o paradeiro deles? Tudo bem que eles não são o grupo mais discreto do mundo, né? Mas será que tem alguém da segurança pública seguindo eles? Será que nesse grupinho novo de amigos tem algum traidor? Se for esse o caso, eu sempre vou suspeitar da Kiga por motivos óbvios, né? Afinal, ela é a mais suspeita de todos. O Balin, assim como a Kiga, é extremamente manipulador e mentiroso. Independente do que ele esteja pretendendo, coisa boa não é. E mais uma vez, eu vou chamar atenção pro detalhe que na tradução do inglês tá escrito no letreiro do restaurante Death, que significa morte. Isso não aparece na tradução do português, mas de qualquer forma, parece ser um presságio de que algo ruim pode estar prestes a acontecer, seja a morte de alguém ou algo relacionado ao demônio da morte. E as minhas suspeitas aumentam ainda mais, sobretudo se considerarmos a presença do Balin, né? Eu já cansei de falar isso, mas eu não confio na Kiga e esse lance de ela conseguir controlar aqueles que estão famintos me preocupa porque até agora Asa e Denji não comeram nada. De qualquer forma, o Balin disse que se o Denji ajudá-los, ele o levará até a Nayuta. Mas quem é que tá precisando de ajuda? É o povo que tá no restaurante ou são terceiros? E qual é o tipo de ajuda que o Balin quer do Denji? Pro capítulo terminar com suspense, o Balin não respondeu que tipo de ajuda ele precisa e só disse pro Denji primeiro comer sushi de ovo. Para falar a verdade, eu nem sabia que existia sushi de ovo. O que será que o Balin quer com o Denji? Bom, eu penso em 3 opções principais. O Balin tá falando a verdade e precisa da ajuda do Denji para se livrar da segurança pública. 2, ele quer a ajuda do Denji para resgatar os 3 patetas que devem estar sob posse da segurança pública, que no caso são os híbridos do chicote, da lança e o
Swordman, que eu esqueci o nome. Na época do arco da prisão, a minha teoria é que eles estavam naquela prisão onde Denji, Izumi, Nobana e Seigi estavam, mas pelo visto não era o caso. Outra possibilidade é que o Balen quer foder o Denji mais uma vez. Surpreendente, né? E ele quer obrigar o Denji a se transformar na frente de todo mundo, sob o falso pretexto de que a segurança pública tá cercando eles. Mas eu creio que o objetivo por trás de tudo deve ser o aparecimento do Chainsaw Man versão Potita. E quanto mais ferrarem e destruírem a vida do Denji, mais próximo isso fica de acontecer. Semana que vem teremos um capítulo novo, e se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado quando sair o próximo review. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!